Nesse vídeo você vai conhecer o verdadeiro amor da sua vida. Continuando aquele vídeo anterior que fizemos sobre o fruto do Espírito Santo, eu queria trazer esse segundo vídeo sobre o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo. São 9 e o primeiro é o amor que nos une, o amor que nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. Mas antes de eu dar esse vídeo maravilhoso para sua vida crescer ainda mais com Deus, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e não deixe de ativar o sininho para as notificações e não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, às terças e sextas, às 20h30 da noite. Eu creio que essa série sobre o fruto do Espírito Santo vai acrescentar grandiosas bênçãos na sua vida, então não deixe de se inscrever agora mesmo, tá bem? Então, para começar, meu irmão, a gente tem que ter em mente que o amor que Deus nos dá, o amor que brota de nós através do fruto do Espírito Santo, ele não é o amor que a gente vê por aí no mundo, não é o amor que a gente vê nos filmes, nas mensagens românticas, livros de romance, porque a gente vê que as pessoas que dizem amar umas às outras, a gente vê que é um amor que acaba causando divisão no casamento, acaba causando traição, destruição. Muitos a gente vê que estão matando uns aos outros, e isso não é o amor de Deus, o amor que Deus quer para cada um de nós. E para provar que esse amor que provém de Deus é aquele que provém do nascimento do Espírito Santo dentro da pessoa, está lá em 1 João 4:7. Nesse versículo ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor, ele procede do Deus Todo-Poderoso. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque esse tipo de amor, ele de fato provém do Espírito, provém de Deus e não da carne. É o que a gente vê no mundo, um amor que provém da carne. Por isso que causa divisões, causa destruição, causa violência, porque está provindo de uma natureza caída. Mas esse amor aqui, o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo, ele provém do próprio Deus. O próprio Deus derrama o seu Santo Espírito sobre o ser humano, ele nasce de novo e a partir disso ele vai brotar esse fruto do Espírito Santo dentro dele, e um desses aspectos é o amor, que ele vai em primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas e em segundo lugar amar ao próximo. E são os dois maiores mandamentos que a gente vê na palavra de Deus. Então eu queria dar algumas características sobre o amor. Características essas que se encaixam perfeitamente na vida daquele que nasceu de novo. Que está lá em 1 Coríntios 13, versículos 4 e 7, que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, a partir daí, a gente enxerga isso em Deus, no próprio Deus. Ele é bondoso, ele é paciente, meu irmão. Se Deus não fosse paciente, nós não estaríamos aqui. Ele já teria nos extinguido da face da terra. Porque imagina, o ser humano é cabeça dura, é rebelde. A gente pode ver na própria palavra de Deus o quanto Deus se esforça para se achegar a nós. Então, a partir dessas características, a gente enxerga que o amor, ele é sacrificial. Ele é um amor que provém do sacrifício. A gente vê isso nesse versículo 7 de 1 Coríntios. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E com base nisso, a gente sabendo que é um amor de sacrifício, a gente já pega aquele entendimento do porquê Deus mandou Jesus.
para nos salvar. Essa passagem, ela tá lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, ele mandou o seu próprio Filho. Jesus é a palavra de Deus e Deus materializou essa palavra. Ele encarnou a palavra dele no Senhor Jesus. Para quê? Para se sacrificar por nós. Teria que ter um sacrifício para poder expurgar os nossos pecados. Veja o amor de Deus por cada um de nós. Veja que até mesmo antes da criação, como ele sendo onipotente, onipresente, onisciente, ele já sabia que tudo isso iria acontecer. Deus, ele sabe de todas as coisas. Por isso que na palavra de Deus tem uma passagem que diz que ele já preparou o fim desde o princípio. Ele já sabe de tudo que vai acontecer desde antes de criar todas as coisas, porque ele é Deus. Então imagina Deus em sua eternidade, já imaginando, já pensando, já planejando todas as coisas. É claro que ele permitiu isso. Por quê? Porque ele viu que no final disso tudo seria bom, porque o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Está escrito isso também. Então Deus, ele olhou mais para o fim das coisas do que no princípio. E o princípio aconteceu o quê? Adão e Eva desobedeceram a ele. Mas mesmo assim, mesmo Deus, ele tendo visto que isso iria acontecer, nos criou. Imagina se Deus tivesse parado e destruído o ser humano lá no Jardim do Éden. Nem eu, nem você existiríamos. O nome de Deus não poderia ser glorificado por aqueles que iriam crer nele, porque não iria existir mais nada. Tudo isso prova o amor de Deus pelo ser humano, pela criação dele. A maior criação de Deus foi o ser humano. As plantas, os animais, a natureza, isso tudo foi glorioso, com toda certeza. Mas olha a quem Deus deu a semelhança dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso com toda certeza não é em vão. Deus, ele quer que sejamos como o Senhor Jesus, que recebeu o Espírito Santo, se batizou, os frutos do Espírito brotaram dele. Então, Jesus é o nosso maior exemplo que devemos seguir durante toda a nossa vida. Falando sobre isso, o amor de Deus é o maior e melhor amor que existe. Porque é um amor que excede tudo. É o amor que está lá escrito em Romanos 5:8, que diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe por que isso aconteceu? Porque o amor de Deus é incondicional. Mas uma característica do amor de Deus por nós, e que é esse primeiro fruto do Espírito Santo, é um amor incondicional. E o que isso quer dizer? Esse versículo explica perfeitamente. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não pagou na mesma moeda. Ele não nos castigou a ponto de nos matar porque erramos, porque falhamos, mas ele pagou com amor. Ele agiu com um amor incondicional, sem condições, porque ele viu que éramos pecadores, que o pecado se apoderou de nós, e mesmo estando em pecado, ele nos tratou com amor, enviando o seu Filho para nos salvar. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve pagar o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. É isso que a gente tem que fazer, e é algo que é muito difícil. Quantas vezes na sua vida você passou por uma situação em que alguém atacou você de alguma forma, com palavras ou com atitudes? Você se magoou com aquela pessoa porque aquela pessoa acabou ferindo você de alguma forma e você teve vontade de pagar na mesma moeda. Então são nessas situações em que a gente precisa ter a orientação do Espírito Santo para a gente não agir
do mesmo jeito do mal, porque senão vamos estar nos igualando a ele. Então, onde estará o amor de Deus dentro de nós? É difícil, porque quando uma pessoa ataca a gente, a nossa atitude é o quê? Atacar também. Poxa, ele me atacou, eu vou deixar ele me atacar? Eu não vou ser besta a ponto disso. É o que muitos dizem. Mas Jesus, ele nos ensinou ao quê? A dar a outra face. É difícil, meu irmão. É muito difícil. É por isso que no vídeo anterior a gente falou aqui sobre o andar em espírito, que é o que faz a diferença na nossa vida. Então é algo assim que a gente só vai entender a ponto de praticar se a gente se esforçar em andar em espírito e em verdade, porque se não for assim a gente não consegue. É por isso que o novo nascimento é tão importante. É por isso que o Espírito Santo vindo sobre nós é essencial para que a gente alcance a salvação. Porque imagina num momento desse, de guerra, de luta, em que alguém vem atacar a gente, que há perseguições, porque na vida com Deus há perseguições. E se a gente for atender às investidas do maligno, porque o diabo se levanta contra nós, ele pode usar os servos dele, pessoas que ainda não são convertidas, para tentar nos atacar. Ele pode usar pessoas, coisas, para tentar nos fazer cair da fé, fazer cair do espírito. Mas a gente não pode deixar. A gente tem que estar em espírito e em verdade. Então, se você está passando por alguma luta, alguma guerra na sua vida, às vezes é uma pessoa que é da sua própria família perseguindo você, tá atacando você, eu não sei, tá fazendo alguma coisa que você não gosta. Fica firme com Deus, coloca diante de Deus, fala para ele e não aceite isso. Não aceite, porque você é um filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo, você tem a orientação divina dentro de você, você tem a sabedoria de Deus dentro de você. Então ele vai dar uma solução, ele vai dar o caminho para você seguir. O fruto do Espírito Santo vai brotar de dentro de você e vai dizer como você tem que agir. Mas é tudo pela fé, meu irmão. A vida com Deus é pela fé. A gente não pode dizer que nasceu do Espírito e viver ainda com a mente nas coisas desse mundo. A gente tem que ter uma mente de Cristo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. Então a gente tem que agir como ele. Então que a gente pegue a palavra, a gente medite lá nos evangelhos, mostra as atitudes de Cristo de frente ao povo que o perseguia. Então a gente tem que aprender isso. Isso é para mim, para você, é para todos nós. Com esse amor sendo do próprio Deus, a gente vê, assim como Deus é eterno, esse amor também é eterno. Ele não muda, meu irmão. É por isso que lá em Salmos 136, versículo 26 diz: deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. É um amor eterno, de eternidade a eternidade. Tu és Deus e esse amor permanece para sempre. Você vai entender isso nos últimos versículos que eu vou dar aqui para você. Falando nisso, nessa eternidade do amor de Deus, ele é o próprio amor. Muitos a gente ouve por aí, né, que as pessoas, para justificar os seus erros, as suas falhas, elas dizem muito que Deus é amor. Eu tô fazendo isso, mas Deus é amor, ele vai me perdoar. Quando chegar o momento, Deus, ele sabe da minha situação, ele sabe o que eu tô passando, porque ele é amor. Deus é amor, de fato e de verdade, mas ele também é justiça. E a palavra dele é a própria justiça. Ele é justiça. E para falar um pouco sobre essa justiça de Deus, lá em 1 João 5:3 diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Muitos podem considerar os mandamentos de Deus como um peso, mas para aqueles que de fato amam a Deus, é por isso que a obra de Deus ela é feita primeiro no coração. A mensagem da cruz, ela tem que passar pela nossa mente, porque primeiro é a fé, mas essa fé tem que gerar obras. E esse processo de gerar obras através da palavra, ele tem que passar primeiro pelo coração. Então a gente tem que amar a Deus para a gente poder viver o evangelho. O amor a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos, em obedecer a sua palavra perfeita. E por isso
isso a gente tem que fugir do pecado. Temos que nos esforçar dia após dia após dia para não cairmos em tentação. Sábio é aquele que foge do pecado. Precisamos fugir do pecado. Então essa conversa de que Deus é amor e eu posso fazer tudo que Ele vai me perdoar, não existe. Isso é conversa do diabo e ele tem colocado isso em muitos ultimamente. E isso tem levado elas ao inferno. Precisamos ter em mente que Deus é justiça. Ele é a própria justiça. E seguir os seus mandamentos é andar como Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que se dissermos que temos Ele na nossa vida, temos que andar como Ele andou. Esse é o sacrifício, esse é o amor sacrificial. Porque se a gente diz que ama a Deus, então a gente vai obedecê-lo. E por conta disso, da gente obedecer a Deus, ele requer essa obediência de nós, ele requer esse tipo de amor eterno. Sabe por quê? Tudo aquilo que ele requer da gente, ele nos deu em primeiro lugar. E lá em 1 João 4, 19 e 20, ele diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha só que versículo interessante. Como uma pessoa pode dizer que ama a Deus, mas ela não ama o seu irmão? Não ama aquela pessoa que ela tá vendo. Como é que ela vai amar alguém que ela não vê, que é o próprio Deus? A gente nunca viu a Deus. Por isso que os dois maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo? Se você é casado, o seu próximo é o seu cônjuge. Então, em primeiro lugar, eu tenho que salvar a minha alma. Em segundo, a alma dele. E em terceiro, quem quer que seja. Então, essa é a ordem. Porque o casamento é um projeto de Deus. Se ele permitiu, jurou os votos ali diante do altar, a maior testemunha que estava ali era o próprio Deus. Tá bem que tinha as outras testemunhas ali, mas a testemunha maior que vemos fidelidade, porque a gente firmou um pacto ali de estarmos com a pessoa na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enfim, a maior testemunha era Deus. Continua sendo Deus. E por que muitos se descasam hoje em dia? Por que muitos se esquecem dos votos que fizeram no altar? Porque acabam não tendo vida com Deus ao longo dessa trajetória, ao longo desse casamento. Por isso que uma vida com Deus é tão importante, porque se a gente ama a Deus em primeiro lugar, então a gente vai amar ao nosso próximo e sermos fiéis a Ele, assim como somos fiéis ao Senhor. Primeiro sejamos fiéis a Deus, e então a gente vai ter o amor certo dentro de nós, a força que provém do Espírito Santo para suportar tudo, porque o amor é sofredor. O amor tem que ser incondicional, um amor eterno, pra gente amar o nosso próximo, porque o nosso próximo muitas vezes vai nos tirar do sério, o nosso próximo vai nos abalar, né, de alguma forma, porque ninguém é perfeito. Então a gente precisa do amor de Deus para isso, a gente precisa da paciência que provém do Espírito. Tudo que provém do Espírito, a gente precisa pra nossa vida, pra gente seguir a caminho da salvação eterna. E esses dois últimos versículos que eu quero dar para você, eles são o centro de toda essa questão do amor, porque esses dois versículos vão mostrar que somente o amor de Deus é aquele que nos salva. Em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 3, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transbordasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
O que esses 3 versículos eles mostram pra gente? Que a salvação não é por meio de obras. Que o amor que Deus tem por nós não é pelas obras, porque você já viu que Deus nos amou primeiro quando ainda éramos pecadores. Para que a gente caminhe rumo à salvação da nossa alma, para que a gente tenha uma comunhão com Deus, uma intimidade com Ele, o nosso amor por Deus, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser sincero, ele tem que ser real, tomar toda a nossa vida, porque não vai ser pelas nossas obras que Deus vai nos salvar. Porque a gente vê que muitos que fazem a obra de Deus por aí, muitos acabam se perdendo, infelizmente. Tem muitos testemunhos, infelizmente, disso. De pessoas que eram obreiros, pastores e tal, e saíram da presença de Deus. O que nos sustenta não é essa obra. Não é esse vídeo que eu tô fazendo aqui que me sustenta. Não é quando eu ajudo alguém na rua que me sustenta, que sustenta a minha fé, o meu amor por Deus. Não, é o meu próprio amor por Deus. É a intimidade que eu tenho com Ele que vai me salvar. É aquilo que Ele colocou dentro de mim que vai exceder a morte, que vai vencer a morte. Porque Cristo, Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno por causa do amor. O amor que Ele sentiu em primeiro lugar por Deus, e por conta desse amor, Ele se sacrificou por nós e agiu também por amor nesse sacrifício. Um amor verdadeiro por Deus. Aquele amor que faz a diferença. Um amor que permanece até o fim. Um amor que fortalece a nossa fé. Porque em meio às lutas, em meio às guerras, a gente lembra que não estamos sozinhos. E que aquele que nos ama não vai nos abandonar jamais. Em 1 Coríntios 13, que é o último versículo desse capítulo, ele diz: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então aqui está mostrando que a fé e a esperança e o amor vão até o fim de uma jornada com Deus. Precisamos dessas 3 coisas para permanecer até o fim, mas o maior destes, ou seja, aquele que vai para a eternidade conosco, é o amor. Porque a fé e a esperança, a gente precisa destes enquanto a gente estiver aqui nesse mundo. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa de fé para permanecer. A fé sobrenatural, a fé inteligente. E a esperança. Esperança de quê? De que Cristo vai voltar. Porque se a gente não tiver essa esperança dentro da gente, que Cristo está voltando para nos buscar, para buscar a igreja dele, a gente não vai permanecer, a gente vai esfriar. E tá amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus tudo isso. Então a gente precisa da fé e da esperança, uma junto com a outra. E o amor tá aqui dentro também. Mas aquele que vai até a eternidade, aquele que vai estar junto conosco, junto com o nosso Senhor Jesus, é o amor. O amor que a gente tem, que é a certeza da nossa vida com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha aberto o seu entendimento para compreender, para entender, para querer viver esse amor na sua vida. Você pode ter certeza, meu irmão, esse é o maior amor que a gente pode ter dentro de nós. Claro que é importante o nosso amor pelo nosso cônjuge e tudo mais, mas acima disso, o nosso amor deve ser aquele que traz Jesus para nossa vida, que faz a gente renunciar a nós mesmos, que faz a gente seguir o caminho da eternidade. Não importa o que aconteça na nossa vida, não importa. O que importa é a gente estar focado em Jesus, focado no Espírito Santo, para a gente manter ele aqui dentro, e o amor que nos leva até a eternidade. Esse amor é o amor de Deus. Lembre-se, Ele nos amou primeiro. Aquilo que Ele requer de nós é a mesma coisa. Um amor fiel, um amor paciente, um amor longânimo, benigno, um amor que faz a diferença, não só na nossa vida, mas também na vida do nosso próximo. Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar uma lista de vídeos aqui na tela final para você aprender ainda mais, se fortalecer ainda mais na fé. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você ainda mais além desse vídeo. Deus abençoe e até a próxima.